O vento no deserto de Atacama não sopra, ele sussurra, como se o ar, por algum milagre ou maldição, estivesse vivo, arrastando palavras que não foram ditas, sons que não deveriam existir. Era o 7º dia desde que o sinal chegou, um pulsar de rádio regular monótono, vindo de uma estrela na constelação de Ophiuchus, a 43 anos-luz de distância. Nada de extraordinário a princípio. Sinais de rádio do espaço são comuns. O que tornou aquilo diferente foi o padrão. Não era aleatório, era matemático, um código. E não qualquer código, era uma sequência de números primos em progressão geométrica, intercalada com uma série de coordenadas espaciais que, quando plotadas, formavam uma figura tridimensional, um sólido que não existia no espaço euclidiano. Uma forma que só podia ser entendida em dimensões além do nosso. Eles chamavam isso de o sinal de Nex. Doutor Elisa Vidal, astrofísica do Observatório do Cerro Paranal, foi a primeira a decifrar o que o sinal queria dizer. Não era uma mensagem, era um convite, ou talvez um convite disfarçado de aviso. Ela não sabia. Só sabia que desde que o sinal começou a ser captado, seu sono se tornou pesado, cheio de sonhos em que ela via um céu que não era o céu. Um céu que se dobrava como papel velho, que se desenrolava em camadas infinitas de luz azul esverdeada. Sonhos em que ela ouvia vozes que não tinham boca. No 6º dia, o sinal parou, foi o pior dos sinais. Quando o sinal se interrompe, o silêncio não é vazio, ele é denso, ele pesa, e foi nesse silêncio que o mundo começou a mudar. O primeiro indício foi o sol. Ele se levantou no horizonte, mas não como o sol deveria. Era mais branco, mais distante e mais lento. O tempo parecia se arrastar como se o mundo tivesse sido desacelerado. As sombras se alongavam não em direção ao sol, mas para dentro do próprio chão. Elisa sentiu isso primeiro quando saiu para a varanda do pequeno quarto que ocupava no observatório. O céu era de um azul opaco, quase cinza, como se o ar estivesse saturado de cinzas que não haviam sido queimadas. No dia seguinte, os outros cientistas começaram a falar em voz baixa. Um deles, o engenheiro Serrano, disse que ouviu o som de uma voz vinda das antenas parabólicas. Não era um som humano, era uma série de tons que se entrelaçavam, como se algo ou alguém estivesse tentando sintonizar o próprio céu. Ele morreu na manhã do 3º dia. Não foi atacado, não houve ferimentos. Apenas o desaparecimento. Suas roupas estavam dobradas na cama, mas ele não estava ali. Só o cheiro de algo queimado, como plástico derretido sob luz ultravioleta. O 4º dia trouxe o vento que sussurrava. Elisa ouviu. Primeiro foram palavras em um idioma que não existia. Depois, frases incompletas em português. Não corra, não olhe, ele já está dentro do seu olho. Ela correu para a sala de controle, onde o sinal ainda estava registrado no monitor como um pontilhado de luz que pulsava em ritmo lento, quase humano. Mas não era humano. O sinal não vinha do espaço, ele vinha da Terra. O que aconteceu foi que quando o sinal foi decodificado, ele não foi apenas interpretado, ele foi ativado. O código não era um convite, era uma chave para abrir uma fresta entre as dimensões. E a Terra, por alguma falha na lógica dos primeiros seres que o enviaram, tinha sido escolhida como ponto de acesso, não por acaso, por necessidade. Na madrugada do 5º dia, Elisa acordou com a sensação de que o teto da cabine estava se movendo, não em direção ao céu, em direção ao chão, como se o teto fosse uma pele e algo sob ela estivesse se contorcendo. Ela se sentou, as luzes piscaram. Quando voltaram, o relógio digital na parede marcava 0314, mas o número estava invertido. Parecia 4113 e o número não mudava. Foi então que viu o reflexo no monitor. Ela estava deitada na cama, mas o reflexo no vidro não era ela, era mais alto. Sua cabeça estava inclinada para trás, como se estivesse olhando para algo muito acima. E os olhos não eram os dela, eram grandes, redondos, sem pupilas. 2 pontos de luz azul esverdeada, como faróis em um navio afundado. Ela gritou, mas não saiu som. Só o ar se encolheu, como se o grito tivesse sido tragado pelo próprio ar. No dia seguinte, os outros desapareceram, um por um. Todos foram encontrados em seus quartos, sentados na beira da cama, olhando para o teto. Alguns tinham os olhos abertos.
Outros estavam com a boca aberta, como se tivessem tentado gritar, mas o grito nunca saiu. E todos tinham o mesmo gesto. As mãos estavam sobre os olhos, como se tentassem esconder o que via. Elisa ficou sozinha, mas não estava só. Ela começou a ouvir o som do vento, o sussurro, mesmo quando a tempestade parava. O vento vinha de dentro, não do deserto, da sua cabeça. Na noite do 7º dia, ela desceu a antena principal, a única que ainda funcionava. O sinal havia retornado, mas agora não era uma pulsar, era uma onda contínua. Uma luz que pulsava sob o solo, como se o deserto estivesse respirando. Ela ligou o transmissor, não para enviar, para escutar. O que veio foi uma voz, não com palavras, com sensações. Luz, escuridão, tempo sem medida. Um corpo sem forma que se movimentava em ondas, como se o espaço fosse água. E dentro daquilo, uma consciência, não um pensamento, mas a percepção de que algo estava observando. Ela sentiu o tempo se dobrar, sua mente se rasgou, não por dor, por compreensão. Ela soube. Eles não tinham vindo do espaço, eles eram o espaço, eles não tinham corpo, eles eram a ausência de corpo, eles não eram alienígenas, eles eram o que restava depois do fim de tudo. Eles tinham estado aqui antes, eles haviam estado aqui antes de a vida existir. Eles tinham estado aqui antes da Terra e agora estavam voltando, porque o sinal não era um convite, era um chamado. E ela, ao decifrá-lo, havia respondido. Naquela noite, Elisa não morreu. Ela se transformou. Seu corpo foi encontrado no dia seguinte, sentada diante do console, os olhos abertos, brilhando com a luz do sinal. Sua pele estava pálida, como se o sangue tivesse sido drenado. Mas os olhos não eram humanos. Ela não estava morta. Ela estava acordada. E desde então, todos os que passam perto do cerro Paranal dizem que às vezes, na escuridão do deserto, podem ouvir um sussurro em português, uma voz que não tem nome, uma voz que diz: agora você também me ouve. E às vezes, quando o vento sopra, o céu se dobra, como se a noite tivesse se esquecido de ser noite. E como se de algum lugar entre as estrelas, algo que não deveria estar aqui estivesse olhando de volta. E esperando, porque o sinal não parou. Ele só mudou de forma. E agora ele está dentro de você. Você já o ouviu, só não percebeu ainda.